Hello, it's me. Oi, gente. Hoje eu vim contar minha experiência única nesse 2024. Virei mãe de pet e agora José. Essa é a verdade, gente. E agora? Vou contar a história pra vocês. Simplesmente saí com minhas amigas no domingo e praticamente fiquei o dia inteiro fora. Eu saí de manhã pra correr e aí de tarde eu trabalhei, arrumei um pouco as coisas aqui da casa. Aí deu umas 5 horas, eu saí e só voltei 10:30 da noite. E eu simplesmente chego em casa, abro a porta, meu namorado, olha que meu namorado, ele super feliz, super empolgado, eu não entendendo nada. Eu olho pro chão, uma caixinha de areia e um montoado de pelo branco atrás dessa caixinha, gente, sim. E ali estava declarado a mãe de pet on fire. Sim, nossa, gente, na hora eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Como assim? Tem um pet na minha casa, um gatinho na minha casa, e agora? O que eu vou fazer da vida? Fiquei super assim, histérica. Eu acho que na hora ele percebeu, aí nisso o gatinho sumiu. Saiu se escondendo, ficando só nos cantinhos. Eu tô assim, e agora? Como é que a gente vai fazer pra viajar? Meu Deus do céu. Como assim? Um pet? E eu olhava pra cara dele, gente, ele é fofíssimo. Sério, não tem igual. Muito fofinho. E aí depois eu falei assim, não, gente, esse pet deve estar sentindo que eu tô um pouco assim. E agora, José, e por isso, eu comecei a falar assim, não, você é a melhor coisa que aconteceu. Foi muito bom você aqui, nossa, você é muito incrível. Falando com ele assim, ele ficou todo animadinho, com o rabo meio balançando lentamente, feliz, miando baixinho e pronto. Ele socializou comigo. Ai, gente, tão fofinho, sério. Mas foi isso, gente, do nada. Domingo à noite eu era mãe de pet. Não teve nenhuma preparação pra isso. E eu tô assim, descobrindo no meio do caminho como se faz esse essa nova profissão aqui, que a mim foi encarregada daquela. Mas é isso, gente. Tem o quê? Domingo, hoje é quinta, domingo, segunda, terça, quarta, 4 dias mãe de pet. E eu vou contar minha experiência pra vocês nesses 4 dias. Primeiro eu vou fazer história sobre pets. Sempre tive medo de pets, em forma geral. E não sei por que, tipo, nenhum nunca me atingiu, digamos assim, pra eu ter um trauma, algo nesse sentido. Acredito que é por causa do meu pai. Meu pai tem um pouco de medo de animal, de estimação, de forma geral. Então acho que eu acabei pegando esse medo dele pra me aproximar dele. Já tratei isso na terapia e foi um processo bem longo, assim, pra descobrir por quê. Então, assim, até 2022, eu acho, 22 ou 23, eu tinha muito medo de cachorro. Então, assim, eu passei por um processo de tirar esse medo de mim em 2023, porque eu não queria mais conviver com isso. Tipo, todo lugar que eu ia, eu ficava com medo dos pets, sabe? Do cachorro, ficava com medo dos cachorros dos meus amigos. Isso era uma experiência muito ruim, porque acaba você fica restrita, sabe? Então, assim, a vida inteira, assim, a gente gostou, eu e minhas irmãs, a gente gostou de pegar os gatinhos da rua, trazer pra casa, pegar uns cachorros que estavam abandonados, pequenininho, trazer pra casa, mas sim, nunca foi nos concedido essa graça, porque era difícil, né? Meu pai não ia conseguir conviver com um cachorro em casa, enfim. Depois que a pessoa tem medo, é um pouco difícil, assim, se a pessoa não tá aberta, né? A tirar esse medo é um pouco difícil você tentar convencer. Ele e minha mãe, né? Elas eram as pessoas que comandavam, de certa forma, era difícil fazer com que eles aceitassem algo que a gente, como filho, queria, né? Mas, então, assim, a gente passou por um processo, assim, de querer ter pets, mas nunca foi concedido. E eu lembro que em 2016, 17, algum desses 2100 e poucos aí. Eu tinha o quê? 20 anos, eu acho. Eu falei assim, tá, não pode ter um gato, não pode ter um cachorro, eu não quero ter um passarinho, que eu não quero prender nenhum animal em gaiola. E, então, o que eu vou fazer? Comprar um coelho. Aí eu lembro que eu fui na veterinária que tinha na minha cidade.
A única que tinha animais, assim, entre aspas, diferentes. Falei assim, agora eu vou comprar o meu pet. Aí eu comprei um coelho. R$ 10 foi na época. Ai, meu Deus. R$ 10 um coelho. Tipo assim, super barato, né, gente? Tadinho. Mas aí eu comprei um coelho. E foi uma experiência bem legal, assim. No dia que eu cheguei com o coelho, meu pai achou muito ruim, claro. Mas, tipo, o coelho não fazia nada. Basicamente, ele vivia, sabe? Brincava com a gente quando era de tarde, assim, ele ficava brincando com a gente, mas não tem como muito brincar com o coelho, né? Ele é mais arisco, assim. Ele chegou até a me morder na mão uma época. Mas, enfim, é o jeito dele, né? Então a gente, assim, brincava. O nosso brincadeira é o seguinte: eu saía correndo, aí ele vinha atrás pulando. Depois eu corria atrás dele, ele saía pulando. Então, assim, a nossa brincadeira é essa: um círculo, um correndo atrás do outro, e tinha vezes que um corria mais porque tinha alguém correndo atrás dele. E era isso. Era engraçado. Aí eu perdi esse primeiro. Depois eu tive um outro coelho e ele era mini. Eu lembro que na época eu comprei no Mercado Central em BH. E assim, eu queria uma raça específica, uma raça que tem as orelhas caídas. Eu queria porque queria o coelho da orelha caída. Mas, gente, chegou pra mim, comprei um coelho de uma orelha caída só. Por quê? Ah, tava lá na hora de comprar, uma orelha tava caída, deduz que a outra cai. Já que a raça é de orelha caída. Mas aí, passando os dias, chegou um felpudinho, tipo uma bolinha de pelo mesmo. Foi passando uns dias, assim, uma semana, pelo menos, fui vendo, engraçado, essa orelha dele tá engraçado, não tá assim tão baixa, tá meio intermediária pra levantar, sabe, a orelha que era caída. Quando eu fui ver, gente, tinha uma cola quente grudada na orelha. Vocês acreditam nisso? Que absurdo, né? Nossa, eu pensei, meu Deus do céu, como que é possível um ser humano aplicar uma cola quente na orelha do coelho pra parecer uma raça específica? Muito sacanagem, mas enfim. Aí acabou que a orelha dele, a outra que estava abaixada, ela levantou e a outra que estava levantada continuou levantando. E aí eu tive um coelho de uma raça, o Zilope, que não era a raça específica que eu queria, com a orelha caída. Esse tinha a orelha em pé, mas é fofinho igual. Nossa, e esse eu tive por 8 anos, muitos anos. O primeiro coelho eu tive por menos tempo. Esse segundo coelho eu tive por 8 anos. E ele se foi tem uns 2 anos, mais ou menos. E desde então eu não tive pet, assim. Mas engraçado, que eu não me sentia tipo mãe de pet, sabe? Com o coelho. Não sei, eu acho que é porque não era tão próximo, assim. Ele não deixava a gente se aproximar tanto dele, assim. Basicamente alimentar. E eu também tava nesse processo de tirar o medo do cachorro, que eu acho que agravou, né? No sentido de não conseguir chegar tão perto. Quem cuidava mais era minha mãe. Então, assim, talvez minha mãe se sinta mais mãe de pet do coelho do que eu. Vou perguntar pra ela. E aí, sobre cachorro. A vida inteira, tipo, todas as minhas irmãs, a gente teve medo de cachorro. Acho que é igual eu falei no começo, a gente pegou esse medo. Meu pai tem medo de cachorro. Então, querendo ou não, a gente, durante a infância, né? Apesar de que minha mãe, ela não tem medo de nada. Então, assim, minha mãe, ela tentava ensinar que não precisava ter medo, mas acabava que o jeito do meu pai de mostrar que o cachorro pode machucar, não olha pra ele, acabou que isso, acredito que tenha intensificado ter medo de cachorro. Então, assim, acabou que durante muitos anos nós quatro tivemos muito medo de cachorro. E hoje em dia, a minha irmã mais velha tem 2 cachorros, assim, ou seja, ela perdeu o medo de cachorro. Depois eu posso trazer ela aqui para contar a experiência dela de ter perdido esse medo de cachorro. A minha irmã mais nova, ela também tem um cachorro atualmente. Tem pouco tempo também, deve ter o quê? Acho que uns 2 meses no máximo. Só uma que não tem pet. E eu tenho pet agora. Mas é isso, a gente sempre teve medo. Na nossa rua, já que a Aline vai saber falar mais, minha irmã. Na nossa rua, o que tinha de pet que corria atrás da gente era surreal, assim. Eu já cheguei, assim, a ver um cachorro, fui comprar pão na padaria. Tipo assim, gente, era 50 metros pra chegar em casa. Eu via que o cachorro da vizinha tava solto. Era inevitável, dava a volta no quarteirão pra passar pelo outro lado, que eu sabia que o cachorro não ia me ver. E chegava com o pão em casa, porque eu não ia passar na frente do cachorro
Ainda mais com pão. Não, gente, não sei quantas vezes eu já dei volta naquela rua por causa de cachorro. Tipo, lá tem muitos cachorros que ficam soltos na rua, sabe? Dos próprios vizinhos, que às vezes eles soltam eles, assim, tipo, nossa, isso era muito ruim pra quem tem medo. E até mesmo porque o cachorro, ele, dependendo, né, da sociabilidade do cachorro, ele não é muito sociável. Então, assim, se ele cismar de avançar, é difícil, não é pra criança, né, saber controlar aquilo ali. Então, assim, de certa forma, esse medo, ele é uma forma de proteger a gente. Então, e me protegeu durante muito tempo. Mas chegou uma época que esse copo do medo, ele começou a transbordar. Então, eu comecei a sentir hum, coisas físicas mesmo, por exemplo. Quando eu vi que, tipo assim, gente, não tem como mais, eu preciso tratar isso. Foi quando eu me vi na casa de um amigo meu, o sobrinho dele falou assim, olha meu cachorro. Aí eu, ai, que bonitinho e tal. E depois ele falou com o cachorro dele assim, pega ela, pega ela. Naquele momento, eu gelei. Gente, era uma brincadeira tão boba. Tipo assim, ele só disse pegar ela pro cachorro. Tipo, pega ela, pega ela. E, gente, aquilo eu perdi o chão naquele momento. É como se tudo, o background ficasse preto. Eu não desmaiei. Mas a minha sensação é que, tipo, tudo fica preto. Era, né? Tudo fica preto e eu só tenho aquela sensação ali de que o cachorro vai me pegar. Aí, nesse momento que ele falou isso, o cachorro começou a latir. Querendo ir, mas tipo, achando que era uma brincadeira também. Eu penso, sabe? Ele não ia me avançar, ele não tinha esse perfil. Mas eu não conseguia enxergar dessa forma. Eu enxergava, tipo, já era. Ele vai dar um pulo aqui, comer meu pescoço, e é isso, vou morrer. Nesse momento. E eu lembro que eu ficava assim, gente, não é possível que eu tô com medo disso. É uma brincadeira de criança, gente. Não tem como. E aí eu lembro que, tipo assim, o cachorro continuou latindo, latindo, eu só arredando pra trás, arredando pra trás, arredando pra trás. E o pânico que eu tenho era de não conseguir ouvir nada. Aí eu só conseguia ouvir a minha respiração. Só a minha respiração, meu coração, só isso que eu consegui sentir. Aí nesse momento eu já não consigo ver mais, eu fecho o olho. Às vezes eu tampo o ouvido, sabe? É uma sensação muito ruim que eu tinha, não tenho mais. Mas aí nesse momento eu falei assim, gente, não é possível isso. Aí nisso, quando eu tava nesse ápice, meu amigo chegou e tirou o cachorro. Tirou o cachorro não, porque nem tinha o que tirar, né, gente? O cachorro tava, tipo assim, o cachorro nem tava olhando pra mim direito. Mas eu não conseguia ver isso. Mas aí nisso, tirou, ele saiu, chegou perto, tá tudo bem, não vai acontecer nada e tal. E aí, enfim, gente, mas chorei super. Uma brincadeira boba. Então, nesse momento, eu falei, não, gente, preciso tratar isso. Isso está insustentável pra minha vivência. Não é possível conviver numa sociedade que tenha cachorros e eu tenha medo. Então, assim, nesse momento, eu falei assim, gente, não, é muito mico chegar e passar por esse processo. Então, assim, resolvi tratar com a Ângela, minha psicóloga querida, amo ela. Ela é ótima, gente. Recomendo ela pra todo mundo. Então, em 2023, eu perdi o medo de cachorro e foi, assim, libertador, porque é libertador você conseguir entender que seu medo te protege e ao mesmo tempo você consegue limitar. Olha, medo só vem até aqui. Não precisa de passar daqui pra lá, entendeu? Você consegue dimensionar esse medo, sabe? É muito bom e um divisor de águas mesmo. Acredito que isso abriu muitas portas. E hoje, gente, olha, mãe de pet, agora eu tenho um gatinho na minha casa. Vou contar a primeira experiência que eu tive no primeiro dia, no domingo de noite. A gente foi dormir. Eu pensei, e agora, como é que eu vou dormir com um gatinho na minha casa? Onde será que ele vai dormir? E, tipo, ele meio que tava se adaptando e eu também. Então, assim, a gente meio que não sabia ainda onde que ele ia ficar, onde que ele ia dormir. Eu lembro que ele começou a miar. A gente é um duplex aqui, então, assim, ele tava aqui na parte de baixo e eu tava na parte de cima, onde que tem a cama. Ele começou a miar aqui embaixo. Eu falei assim, nossa, e agora? Será que ele quer brincar? O que será que ele quer? Assim, não entendo miados ainda. Então, eu tô tentando identificar o que ele quer dizer ainda. Será que ele quer brincar? Será que ele quer alguma coisa? Eu não sei o que ele quer. E aí, por fim,
Eu peguei ele aqui embaixo, levei lá pra cima. Eu falei assim, fica aí. No cantinho que se encontrar, fica aí. Porque eu também não tava sabendo como me adaptar a ele. Nem ele a casa e a todo mundo ali, né? E aí, ele ficou quietinho. E depois ele quis subir na cama. Ai, fodeu. E agora, gente, como é que tem um gato em cima da cama? Sem você entender o que ele quer fazer. E aí, a minha sensação foi, já era, ele vai comer meu pescoço. Essa era a minha sensação no momento. Eu fiquei assim, gente, agora como assim, Jéssica? Ele não vai comer seu pescoço. Nem dente tem, pra começar. Nem dente tem pra isso. Eu fico tentando ser racional nesses momentos que eu tenho um medo, assim, que eu preciso de entender porque eu tô com medo, né? Mas é porque é tudo novo e tudo mais. E aí, qual foi a minha reação pra eu conseguir dormir? Porque até então eu não tava conseguindo dormir. Foi tampar minha cara com coberta, mas estava um calor. Aqui em São Paulo, tá um calor. E aí, nossa, gente, não teve como. Tampei minha cara, comecei a suar. Ventilador ligado ainda, mas, nossa, comecei a suar e falei, não tem como. Eu tenho que ficar com a cara pra fora mesmo. E aí, o gatinho começou a vir mais perto, sabe? Ele deu um espirro. Espirro bonitinho, gente, levei um susto. Eu gelei da ponta do pé até o último fio do cabelo. Ele deu um espirro, todo assim, que espirro, que fofinho. Levei um pânico. Levei um sustão com o espirro dele. Ele não espirrou só uma vez, ele espirrou umas 2, 3 vezes. E aí, ele começou a miar de novo, aí eu fiquei tentando brincar com ele. Aí depois ele dormia. Aí depois miava de novo, eu assustava. E aí, às vezes ele descia, eu não vi ele descendo, mas eu vi ele subindo na cama. E isso era um outro pânico. Sinceramente, eu devo ter assustado umas 8 vezes. E o Ron falava, pelo amor de Deus, fica calma. Eu tava calma, eu só levei um susto. Conclusão, não consegui dormir. Não consegui dormir na segunda-feira dessa semana, não consegui dormir. Mas tudo bem, eu tô bem agora, a gente já tá se adaptando. Ele tá dormindo no chão, ele dorme mais no chão porque é mais gelado. Como ele tem muito pelo, eu acho que sente muito calor. Então ele tá dormindo mais no chão, que é geladinho, e ou ficando assim, numa greta na cama que assim, só cabe ele mesmo. E nessa idade que ele tá, porque você cresce, não sei se ele vai caber mais ali. E aí ele fica ali, que é escurinho, escondidinho, é fresco, ninguém amola ele. Assim, tá adorando ficar ali. E assim, essa é a minha experiência de 4 dias, assim, meu feed só tem ele. Só tem um gatinho branco no meu feed, só isso que tem, ele brincando. E assim, eu pensei, nossa, vou ter que comprar várias coisas, né, se interagir, brincar e tudo mais. E aí, eu uso muito post-it aqui. Post-it, porque eu fico anotando as tarefas, que eu quero anotar na hora, eu escrevo. E aí, quando eu concluo aquela tarefa, eu amasso. Nesse amassado, um desses post-it caiu no chão. Pra quê, gente? Virou a brincadeira do dia, um post-it amassado, uma bolinha de papel amassada. Virou, assim, a brincadeira do dia. Adorou. E, tipo, ele brinca de um jeito que ele dá uns tapinhas nesse papelzinho, e o papelzinho vai longe. Aí, nele virar, o rabo dele também vai e joga o papelzinho pra longe. Ele acha que, sei lá, é um rato, sei lá o que ele acha que é aquela bolinha de papel, ou então um passarinho, porque a bolinha de papel é amarela, post-it amarelo. Ai, fica tudo assim, pra lá e pra cá. E só tem isso no meu feed, gente. Nossa, eu posso compartilhar com vocês algumas fotos depois. Mas não tô entendendo. Assim, é um feed inteiro com N fotos e só dele. Depois de domingo, cadê Jéssica nesse feed? É só o Heimer. E o nome dele é Heimer, gente. Não falei o nome pra vocês, né? Ele chama Heimerdinger. Ainda tô adaptando, porque esse nome é bem difícil. A ideia foi do Homer, porque tem aquele filme, né, Arcane, do LoL, e tem um gatinho no LoL que é cientista, e parece muito com ele, por quê? O gatinho do LoL também é branco e tem essa parte de cima da cabeça amarelinha também. Então, assim, combina muito, super parece. Mas, como o Heimerdinger é difícil, eu chamo ele só de Heimer. E às vezes eu não quero chamar de Heimer, aí eu chamo ele de polvilho. Sim, gente, porque parece um polvilho. Assim, sabe que polvilho que tipo, não deixa eu tostar, mas também não tá cru. Ai, meu Deus, polvilho. Pra mim ele chama polvilho. E aí, nossa, ele é muito bonitinho. Comprei
A gente veio junto com ele eu não sei dizer, mas é como se fosse um brinquedinho, né? Uma pontinha que tem um barulhinho e um rabinho assim de pena. E assim, se diverte naquilo. É umas brincadeiras que, tipo assim, bobo, eu deixo o trem pendurado, ele vem dar uns tapão, vai batendo de novo. Assim, ele é cômico. E às vezes ele fica brincando com papel. Ah, e teve um outro dia que a gente comeu bis aqui. E a mesma coisa, eu amassei a bolinha do bis, você come o bis, amassa, pega outro. A melhor sensação do bis não é comer o bis, é você desembalar o bis. Essa é a melhor sensação de comer o bis, gente. Vamos falar sério aqui? Vocês concordam comigo? Eu concordo comigo nesse ponto. E aí eu fiz essa bolinha com bis, joguei no chão. Pra quê? Joguei no chão, não sim, porque eu sou uma pessoa que joga as coisas no chão. Não, eu joguei no chão intencionalmente pra ver se ele ia gostar também. Adorou, gente. Adorou, só brinca com essa bolinha também de bis. Aí às vezes ele joga nos lugares que ele não consegue pegar, aí ele fica miando. Tipo, ai, minha bolinha, cadê? É muito fofinho, gente. Ai, tô amando essa experiência, é muito bom. Ao mesmo tempo que foi surpreendente, tipo, gente, como assim agora eu sou mãe de pet e esse não era o momento ideal? Na minha cabeça era isso, né? Tipo, gente. Ao mesmo tempo, assim, nunca é o momento ideal, né? Se a gente for pensar mesmo, tipo assim, nunca vai ter o momento certo para as coisas. Se chegou até nós é porque é o momento certo, sim. E tô muito feliz com essa experiência. Ah, ele é muito fofinho, eu queria que eu vou aprender muito com ele. Tô feliz, bem feliz mesmo. Acho que é isso. Falei, contei minha experiência aqui sobre ter o Heimer, 4 dias mãe de pet. E é isso. Muito feliz. Em breve teremos mais. Me siga para mais. Beijo.